Livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 36, e são as últimas instruções de Cristo aos discípulos, que podemos também trazer essas instruções a nós mesmos. Nós, ao se convertermos ao cristianismo, muitas das vezes temos dificuldade de entender qual é o nosso papel. Qual seria, então, após me converter, após a minha mudança, após o esclarecimento das coisas espirituais em minha vida, qual seria, então, o meu papel, que eu devo fazer, né? Será que o papel de um cristão é agora fazer parte de uma igreja e frequentar a igreja durante 2, 3 vezes na semana, é cear? Será que o papel de um cristão é manter-se incontaminado do mal, manter-se em santidade? Será que o papel do cristão é se tornar um missionário, sair pelo mundo a anunciar o evangelho? Ou será que o papel do cristão agora é buscar as bênçãos de Deus para a sua vida, a fim de ele se tornar próspero materialmente? Qual é então o papel de um cristão após ele compreender a verdade, né? Nós sabemos que o cristianismo, ele não é uma escolha da minha parte, do qual eu me coloco na posição de escolher o cristianismo, né? Quando nós lemos as Escrituras, nós passamos a entender que o cristianismo é uma escolha divina por nós, ou seja, Deus nos escolhe, Ele nos olha e Ele nos escolhe segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, né? Então, em cima desse entendimento, nós vamos agora ver aqui quais são as instruções de Jesus. Então, no contexto aqui, né, o que aconteceu aqui antes, né? Jesus havia pregado o evangelho, durante 3 anos exercido ali então o seu ministério, e ele morreu, né? Morreu crucificado, né? Os judeus, os romanos, né? As pessoas que odiavam a Jesus estavam ali para matá-lo, então o crucificam, né? E nessa crucificação Jesus disse que ele haveria de ressuscitar, né? Que esse cumprimento era algo divino, algo que deveria acontecer, né? Então o papel da crucificação, né? A situação ali da crucificação, aos olhos dos judeus, aos olhos dos religiosos, aos olhos dos romanos, era eles que estavam fazendo aquilo por vontade própria, mas com o propósito divino de Deus. Isso já estava escrito lá atrás, né? Que o Cristo haveria de ser crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então vamos ver aqui como foi a ressurreição de Jesus e qual foi as suas instruções após ele ressuscitar e encontrar-se com os seus discípulos. Vamos lá, Lucas 24, 36. Falavam ainda estas coisas, né? Eles estavam ali conversando, os discípulos, né? Quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Então imagina, os discípulos após a morte de Jesus, muito recente, eles ainda traumatizados ali com a situação, fugindo ainda dos seus perseguidores, né? Porque após a morte de Jesus eles procuravam os discípulos agora para matarem também. E aí os discípulos, no 37 diz: eles espantados e atemorizados pensavam que era um espírito, ou seja, eles viram Jesus falando com eles, eles achavam que Jesus tinha aparecido ali em espírito, que até então isso é normal, né? Se nós vemos ali a transfiguração do monte, né? Quando Jesus aparece conversando com Moisés e Elias apareceram ali em espírito. Então até então essa situação era até aceitável, que um espírito pudesse estar ali diante deles, né? E no 38, ele, porém, ele quem? Jesus, disse-lhes: por que estáis perturbados? Ou seja, por que vocês ficaram com medo? E por que sobem tais pensamentos em vosso coração? Que pensamento? Que Jesus não tinha ressuscitado, mas que era o espírito dele, né? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Então, qual que é o sinal nas mãos? É o sinal dos cravos. Aquilo testificava, mostrava que realmente aquele era o Cristo crucificado. Não era um irmão gêmeo, não era alguém parecido com Jesus, não era um espírito, mas realmente o furo nas mãos e os furos nos pés mostravam, testificavam, confirmavam que aquele era o Cristo que há 2 dias estava pendurado no madeiro, né? E ele disse: tocai em mim e vede, o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, né? Então é interessante que nós achamos que só o discípulo Tomé, que titubeou em acreditar que Jesus pudesse realmente ser em carne. Mas no livro de Lucas nós entendemos que os discípulos pensaram que era um espírito. Então não foi apenas Tomé, já era um pensamento de incredulidade tomado sobre eles diante da situação,
né? E isso cabe também para os dias de hoje, né? Nós somos cristãos, nós somos escolhidos por Cristo, nós temos ali no momento da nossa conversão aquele fogo de Deus no nosso coração, que nós sentimos assim, que nós somos um super-herói de tanto de Deus que há dentro de nós. Porém, né, no dia da ausência de Deus, né, no dia que nós não conseguimos enxergar a Deus do nosso lado, nós somos tomados de incredulidade. Então nós não podemos criticar Tomé ou criticar os discípulos, porque é natural que na falta de Deus nós se sintamos abandonados, sozinhos, né? Nós sejamos tomados pelo sentimento da incredulidade, né? No 40, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tem alguma coisa aqui comer? Então olha que interessante, mesmo Jesus mostrando as evidências, os discípulos ainda felizes, ali empolgados com a situação, ainda não acreditavam 100% que pudesse ser ele. E Jesus ainda, para mostrar que não era um espírito ou uma visão, ele pede alguma coisa de comer. 42, eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu, Jesus comeu diante dos discípulos. Jesus lhe disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, ou seja, que falei lá atrás, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. O que era esse cumprir? Que Cristo fosse morto e ressuscitado. Então, muitos acham que a derrota de Jesus foi a crucificação e querem, né, culpar os judeus, querem culpar os romanos, querem, né, espancar Judas, sem entender que o propósito divino era justamente esse. E aí diz que isso estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, para você que não acredita em Jesus, mas acredita no Novo Testamento, você que gosta de seguir leis judaicas, então nós vemos aqui que Moisés, os profetas e os salmos já profetizavam o que estava para acontecer com Cristo, né? Então eles abriram o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha que interessante, é Jesus quem abre o entendimento, né? Não é Jesus tentando convencê-los, não. Jesus lhes abriu o entendimento. Foi algo que Jesus fez por eles, né? Para que eles entendam o porquê foi necessária a morte, o porquê foi necessária a ressurreição. Então acredito ali que Jesus teve uma conversa explicando-os, né, o porquê que eles tiveram que viver todas essas situações. Eu disse: eis o que está escrito, né? O Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. E em seu nome será pregado o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, é ensinado, né, ali, para aquele público que está ali, os discípulos estão ali, o que foi essa crucificação. E aí eu pergunto para você, cristão, você sabe o que é a crucificação? Você sabe? Será que o teu entendimento foi aberto, assim como o entendimento dos discípulos aqui, onde Jesus está dizendo assim, então Jesus lhes abriu o entendimento. Será que você que se denomina um cristão, que diz eu sou um cristão, será que você já entendeu o que é a crucificação? Será que quando você frequenta a igreja, que você se torna um batizado, né, que você se chama de evangélico ou cristão, ou seja lá, católico, como seja a sua interpretação sobre si mesmo, será que você consegue entender o que é ser um cristão, o que é pertencer a esse cristianismo? O que foi a crucificação? Tá? Então, basicamente, eu preciso falar isso para você, para que você tenha esclarecimento sobre quem você é, né? Então, basicamente, aqui, a crucificação, ela é a remissão, ela é o perdão, um perdão derramado sobre mim e sobre você, imerecidamente, né? Jesus, ele morre na cruz para pagar o nosso pecado, pagar o preço do nosso pecado. Deus estava irado com o homem, porque o homem vive no pecado. Naturalmente o homem deseja o pecado desde o primeiro homem. Nascemos com instinto para o pecado. E é por isso que não existe ninguém que seja santo por si mesmo, que com suas obras possa ser santo. Não existe ninguém. Nós, instintivamente, assim como uma criança que nasce e vai para o peito e já sabe mamar instintivamente, né? Assim como um peixe nasce e já sai nadando instintivamente, né? Assim como existem muitos instintos na natureza, você pega um filhotinho de cachorro e jogar na água, ele já sabe nadar, né? Isso chama-se instinto. Você já nasce sabendo, o homem já nasce sabendo pecar, né? Um instinto natural.
do homem, né? Assim como ele nasce sabendo respirar, nasce sabendo se alimentar, ele nasce sabendo pecar, né? E em cima disso estava derramada a ira de Deus sobre o homem, para que nós fôssemos moídos pela sua ira. Mas então Cristo, que já é eleito e escolhido para isso, Cristo significa o ungido, né? O eleito. Cristo significa o predestinado a tal, né? Já desde a fundação do mundo, já estava separado para essa graça, né? A fim de que ele fosse o preço pago, para que houvesse redenção a mim e a você. Então, os discípulos aqui, os judeus aqui, os religiosos que mataram Jesus aqui, eles acreditavam que pelo ato deles terem os sacramentos deles, né, os rituais deles, né, do templo e tudo mais, pelo fato de Deus se manifestar no meio deles, pelo fato deles terem os patriarcas como Moisés e outros, né, que são a base, a estrutura da fé deles aqui, né, e mais, pelo fato do cumprimento da lei, né, porque eles cumpriam boa parte delas, mesmo que eles falhassem em alguma parte da lei, eles se apoiavam nessas obras para a salvação, até esse momento, né? Então Cristo vem para apagar o pecado. A Bíblia fala que um animal era morto para esconder os nossos pecados, mas o animal não era o suficiente, né? Ao você sacrificar um animal por causa dos seus pecados, isso não era suficiente para apagar os seus pecados, né? Isso só encobria, só escondia os seus pecados, a fim de que o povo não fosse morto pela presença de Deus, que se manifestava no meio do povo, né? Então isso chamava-se de santificar o povo, mas não era uma real santificação do qual você pudesse olhar para si e dizer, não, agora sim eu sou limpo, de maneira nenhuma, né? A Bíblia mesmo diz que sangue de animais não são suficientes para apagar pecados, né? Mas agora o sangue de um justo é derramado numa cruz. A cruz é o local do holocausto, né? Onde é derramado o sacrifício, onde Deus ali faz o sacrifício da remissão, onde o sangue de Jesus ali nos purifica e nos limpa de todo pecado, nos tornando justos, né? Nos tornando santos, né? Então, hoje, infelizmente, no meio cristão, nós temos aqueles que ainda se justificam através da justiça própria, acreditando que as suas obras os tornam santos, né? Esses são os que vivem ainda pela lei, falam de Jesus, falam de graça, mas vivem por obras. Estes tais homens, né, que dizem assim, eu preciso manter a minha salvação, né, que eles precisaram de Jesus só no começo, né, porque o começo realmente eles olhavam para si e viam quão pecadores eram, mas de repente eles começam a olhar para si agora pelo fato de frequentar a igreja, de darem dízimo, de terem boas obras, né, aos seus próprios olhos, e eles acham que isso está garantindo para eles agora a salvação, ou seja, Jesus me salva, mas agora eu preciso me salvar, né? Que salvação é essa? Né? Qual mentira o diabo já conseguiu implantar no meio daquilo que se chama igreja hoje, colocando de novo em suas mãos o mérito da salvação, né? Como que você pode glorificar a Cristo, sendo que você precisou dele só no começo da sua conversão, e agora você depende de você, das suas mãos, das suas obras, né? Tanto que hoje, a maioria dos cristãos, se você disser para ele, se você morreu hoje, se é salvo ou é condenado, ele vai se avaliar, e se ele pecou, se ele falhou naquele dia, ele vai se sentir condenado, porque a nossa salvação para nós mesmos está muito relacionada com obras, né? Mas o cumprimento das escrituras aqui era que aquele que crê em Jesus, aquele que tem fé, aquele que professa o seu nome, né? Aquele que teve os seus pecados apagados no sangue do Cordeiro, esses então são chamados escolhidos de Deus, né? E é interessante que até o presente momento os discípulos não tinham essa clareza sobre tudo isso, mas agora Jesus lhes abre um entendimento. Então não adianta eu ficar aqui pregando para fulano Beltrano e tentar colocar isso dentro da cabeça de vocês, eu não vou conseguir, a não ser que Deus lhe dê um entendimento. Então é muito claro que se você provavelmente chegou até esses minutos aqui do vídeo, algo está acontecendo dentro de você para que você creia, mesmo que você discorde de algumas coisas que eu falo, mas um dia haverá o esclarecimento sobre aquilo que eu tenho dito. Então eu estou jogando essas sementes aqui ao vento, né, a fim de que alguns de vocês tenham o esclarecimento da verdade. Então, quando os discípulos têm esse esclarecimento, entendendo que agora a salvação não era mais por cumprimento de obras, mas era gratuita, através da graça, através da remissão dos pecados que há em Cristo Jesus, né, quando eles entendem essa crucificação, essa morte e ressurreição, porque é isso que o texto está dizendo, que isso lhes foi esclarecido, aí então surge uma missão.
né, ao coração daqueles que entenderam o propósito, né? Então é interessante que nós entendemos que naquela época já havia igreja, né? Já havia sinagoga, não era isso que Jesus chamava? Sinagoga de Satanás. O que era a sinagoga? Era um lugar de ensinar, era um lugar onde as pessoas iam ali para aprender com os mestres, né? Só que Jesus ia na porta, ele nunca foi convidado a pregar em uma sinagoga, ele ia na frente, nas portas das sinagogas, porque ele não era reconhecido pelos judeus como mestre, né? Quando Jesus fazia os sinais, os prodígios, ele tinha maior aceitação do povo. Mas quando Jesus começava a falar sobre salvação e se colocar como Deus na situação, até os seus discípulos o abandonou, né? Quando Jesus começa a dizer ali que ele era verdadeiramente comida e bebida, que o seu sangue era para beber e sua carne era para comer, né? Nos ilustrando que nós deveríamos fazer exclusivamente parte do seu corpo para fim de salvação, a Bíblia fala que muitos discípulos também o deixaram. Então até aqueles que seguiam Jesus, ao ouvir as Escrituras agora, eles o abandonavam. Então não é novidade que vocês, ao ouvirem a sã Escritura, a literalidade aqui da Escritura, né, tenham esse sentimento de repúdio, porque até aqueles que viram Jesus fazer um milagre o abandonaram quando ele falava sobre graça, né? E agora, qual era o papel daqueles discípulos que até poucos dias, 2, 3 dias atrás, abandonaram Jesus naquela cruz? Porque essa foi a realidade. Todos os discípulos se esconderam de Jesus, né? Porque ele estava sendo afligido, perseguido. A fúria da multidão caiu sobre ele, né? A ira de Deus caiu sobre Jesus naquele dia, né? E os discípulos temeram e se esconderam. Mas agora eles estavam ali, reprimidos ali naquele ambiente, quando Jesus aparece a eles, né? E aí ele diz aqui no 14: vós sois minhas testemunhas. As testemunhas que viram isso. O que eles viram? Os milagres? O que eles viram? O que particularmente os discípulos viram? Porque a multidão também viu o milagre, né? O que particularmente eles viram? Porque a multidão também viu muitas obras que Jesus fez e não creu nele. Mas o que os discípulos viram, do qual Jesus agora está dizendo: vocês são a minha testemunha, né? Os discípulos viram a ressurreição, viram Jesus vivo em carne, viram que a morte não tem poder sobre ele, que o ato principal ali do cristianismo era que Jesus venceu a morte. Nunca ninguém tinha vencido a morte, nunca ninguém tinha sido eterno, nunca ninguém apareceu depois de morto em carne e disse: eu sou, né? Então agora nós somos, isso perdura, né? Porque quando nós vemos os discípulos aqui nessa situação, nós nos vemos também como discípulos que aprendemos dele, né? E agora nos é imputado essa direção, esse mandamento, onde ele diz: vós sois as minhas testemunhas, né? Vocês vão testemunhar, e nós vamos testemunhar que Cristo morreu, né? Essa é a primeira parte. Ele morreu. E pelo que ele morreu? Para pagar o preço. Como ele diz aqui, o que estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos? É que ele morreria para pagar o preço. Então isso acontece, e os discípulos viram isso, nós vimos isso, nós sabemos disso. O quê? Que ele morreu. E a morte dele foi algo que nos livra, que nos limpa do pecado, né? Mas não apenas ele morre para pagar o preço, porque outros também poderiam morrer por qualquer um de nós. Mas agora acontece algo que testifica que Deus está no negócio, que Deus era com Jesus. Jesus ressuscita, a morte não tem poder sobre ele. Como que alguém que morre e não ressuscita tem poder de nos dar vida? Se ele mesmo não tem a vida em si, se ele mesmo não é capaz de ressuscitar, então agora Jesus morre e ressuscita, ressuscitando então dos mortos. O que ele nos traz? Vida. Porque agora a vida provém, é proveniente dele, né? Então nós cremos no Cristo que nos vivifica, né? Que nos dá vida, né? E aí ele diz no 49: envio sobre vós a promessa do meu Pai. Aí entra, que promessa é essa? Qual é a promessa de Deus para o cristão, né? Aí nós perguntamos assim: eu vou para a igreja, agora minha vida vai melhorar. Não, a promessa de Deus para a minha vida é restituir o meu casamento. A promessa de Deus na minha vida é me dar um carro novo. A promessa de Deus na minha vida é que eu seja abençoado. É isso que as pessoas vão à igreja hoje para receber, as tais promessas de reconciliação de casamento, de um bom emprego, de dinheiro, de carro, de casa, de papel assinado, de chave, não sei o que lá.
E essas promessas, elas pertencem ao falso evangelho, porque a promessa de Deus nas nossas vidas, que seria derramado a partir daquele momento, é o Espírito Santo que desce após a ida de Jesus, né? Quando Jesus está falando ali com os discípulos, ele diz assim: olha, é necessário que eu vá para que ele venha, e quando ele vier, ele vos dirá tudo o que deveis fazer. E quem é ele? É o Espírito Santo, do qual nós dependemos para ser salvos, para termos vida eterna. No livro de Romanos, capítulo 8, vai dizer que nós somos literalmente necessitados do Espírito Santo para a ressurreição. A Bíblia fala que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz lá no Romanos capítulo 8, mais ou menos assim, eu quero que os irmãos abram e leiam, que se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vos ressuscitará o corpo mortal. Então entendam bem, qual é a promessa de Deus aos discípulos, aqueles que creram nesse evangelho da graça, aqueles que creram que Jesus é o preço pago? É o Espírito Santo sendo derramado. Então ele diz assim, ó: envio sobre vós a promessa de meu Pai. E quem está enviando aqui não é Jesus? Então peça a Jesus Cristo, peça a Ele que te envie a promessa do Pai. Mas ele diz assim, ó: mas ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Por que nós sabemos que então o que Jesus está se referindo aqui é o Espírito Santo? Porque após essa situação aqui acontecer, acontece o dia do Pentecoste, onde os discípulos, 120 discípulos estão ali reunidos, e o Espírito é derramado sobre os discípulos, e a partir dali, eles começam a testemunhar sobre quem Jesus é. Então o que acontece aqui nessa situação? O poder de Deus, que vem do Espírito Santo, é derramado sobre os discípulos, e eles começam a anunciar a graça que há em Jesus Cristo, as grandezas de Deus, que é o perdão dos nossos pecados, Então, desculpa você que é pentecostal, assembleiano aí, que não só assembleiano, hoje existem inúmeras vertentes do pentecostalismo que dizem que o maior sinal do Espírito Santo é uma oração em línguas, que o maior sinal do Espírito Santo é uma revelação, seja ela de qual maneira for milagre, porque a Bíblia diz que muitos curaram, profetizaram, expulsaram demônios, sendo que nunca foram conhecidos por Cristo. Então isso não denota cristianismo, mas o poder com que se anuncia o Evangelho é o que denota o tanto de Deus que há dentro de você. Então se esse Espírito Santo é derramado no dia de Pentecoste ali, e a partir daquele dia, os discípulos que se afugentaram por medo da crucificação, começam a anunciar o Evangelho àqueles que crucificaram Jesus, e naquele dia, mais de 3.000 almas se convertem ao cristianismo através de uma pregação. Então o que é isso senão o poder do Espírito? A Bíblia fala que naquele dia do Pentecostes eles oraram em muitas línguas, mas o intuito da oração em línguas era para que todos que estavam ali, que não falavam o hebraico, que falavam outras línguas, também compreendessem o Evangelho. Então se aquilo que é feito como sinal, como poder do Espírito Santo no meio da sua comunidade não vem para que você entenda o Evangelho, mas vem para te causar confusão, para que você não entenda, não é de Deus, porque Deus quer que você entenda a graça. Se o manifestar que acontece dentro da tua igreja é algo que te cega o entendimento das Escrituras, mas te faz crer em sinais, então isso não é Deus, isso é o diabo, que também oferece sinais. O que o diabo não pode oferecer é a graça. Graça essa que está claro, que ela está vertendo de todos os trechos da Bíblia, dizendo: olha, não creia em você mesmo, não creia em suas obras, não creia naquilo que você pode ser a Deus, mas creia única e exclusivamente nessa lição dada por Deus, nessa salvação dada por Deus, nessa graça derramada por Deus na sua vida. É como se você estivesse recebendo algo que você não pode comprar gratuitamente. E por ser soberbo e orgulhoso, você não aceita gratuitamente e quer de alguma forma pagar, como se você tivesse condições de pagar por essa salvação, como se você tivesse algum jeito de ser alguma coisa diante de Deus. É como se você estivesse se igualando a Deus. Esse foi o primeiro pecado, quando a serpente olha para Adão ali e Eva, e ele diz assim: no dia que você comer, vocês vão ser igual a Deus. Então quando você olha para essa salvação e diz: não sou eu que produzo, é eu que tenho que buscar a minha salvação, sou eu que faço a minha salvação, você está querendo se colocar no lugar de Deus, você está querendo se colocar no lugar de Cristo, pecando assim mais uma vez, E o que comprova e fará todos vocês que estão discordando de mim, fará com que vocês concordem, é só nós pararmos de analisarmos o pecado do outro, é só nós pararmos de analisarmos o pecado daquele que está à nossa frente, mas começamos a analisar nós mesmos.
Se realmente nós podemos ser salvos pelas nossas obras, analise o teu interior e procure não os acertos, mas procure os erros. E vocês vão ver o quão nós falhamos, o quão errado nós somos, o quão falho nós somos. Né? Então, será muito claro, muito perceptível que nem um dia da minha vida eu poderia me salvar, que nem um dia da minha vida, se eu morresse sem Cristo, eu poderia morrer com boas obras, a fim de satisfazer o coração do Pai. A única coisa que satisfaz a Deus é Ele mesmo. A única coisa que completa a vontade de Deus é Ele mesmo. Então, como Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma pessoa só, nós precisamos dos três para que possamos satisfazer a vontade de Deus e alcançar a redenção.